Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais esta oportunidade, por mais este privilégio de poder, nesta tarde deste dia de hoje, colocar-me aqui para mais uma conversa à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Sou muito grato a Deus por este dia de hoje. Sou grato a Deus pela oportunidade da vida, pelo privilégio da vida, pelo prazer de estar vivo, de estar de pé na sua santa presença, exaltando e bendizendo na beleza da sua santidade. Louva a Deus por esse momento tão maravilhoso, tão gracioso, com que Ele me concede de poder estar aqui em meu lar nesse momento e poder compartilhar com você do meu momento, que é aqui refletindo a palavra de Deus. Eu quero convidar você a ler comigo uma palavra na Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos do Espírito Santo, glória a Deus, que está no capítulo 9, tão conhecido, versículo 15, glória a Deus, que nos diz assim este versículo: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer por meu nome. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Esses dois versículos para meditarmos sobre este assunto, um pouco daquilo que temos entendimento do que aconteceu aqui nesse texto de Atos, capítulo 9. Glória a Deus. É bastante conhecido esse assunto aqui, mas eu quero dar um tema a essa mensagem deste dia de hoje. O vaso escolhido pelo Senhor, para o Senhor. Glória a Deus. Esse seria o tema que eu daria a esse assunto. Vaso escolhido pelo Senhor, para o Senhor. Glória a Deus. Vaso. Quem não sabe o que é um vaso? Acho que até as crianças sabem o que quer dizer um vaso. Uma vasilha, um vasilhame. É um recipiente para se colocar alguma coisa dentro, para se guardar alguma coisa dentro, para colocar, para embelezar um ambiente. O vaso, ele tem suas diversas utilidades. Depende de quem os usa. Depende de quem os manuseia. Tudo vai depender da pessoa. Há vasos que se usa para guardar água, há vasos que se usa para guardar perfume, há pessoas que escondem coisas dentro do vaso, outros colocam flores no vaso e coloca esse vaso
em determinado lugar para o embelezar o ambiente. Há pessoas que têm um vaso na sala da casa, no canto. Outros na estante. Enfim, o vaso em si é utilizado para conter alguma coisa dentro dele. O vaso em si, dependendo do vaso, ele nem é olhado, ele nem é notado. O que se nota, na verdade, é o que está no vaso. É o que vai no vaso. Dá-se a entender que o vaso vazio, ele não chama muita atenção. Ele não tem muita serventia. Ele pode até ser chamado a atenção de alguém para ele pelo formato do vaso, pela beleza estética do vaso. Porém, se esse vaso estiver furado, ele não servirá para nada. Mas o que chama a atenção mesmo para aqueles ou para quem olha para o vaso é o conteúdo que está no vaso. Se coloca umas flores lindas no vaso, quem olha e tem a sua atenção despertada para o vaso, a pessoa chega logo e diz: olha que flores bonitas neste vaso. Olha que rosas lindas nesse vaso. E assim por diante. É o conteúdo que embeleza o vaso. E não o vaso, o conteúdo. Interessante isso. Quem dá beleza ao vaso, quem chama a atenção das pessoas, de quem passa para o vaso, é o conteúdo nele. É o que está no vaso. Então, vaso é um recipiente que se usa para conter, para compor alguma coisa. Que vaso estamos sendo para Deus? O que em nós está chamando a atenção das pessoas? O que as pessoas estão vendo em nós para que chamemos a sua atenção para nós? O que em nós há que esteja despertando a atenção daqueles por quem nós passamos ou passam por nós? O que eles veem em nós? Será que veem alguma coisa em nós? E se vê alguma coisa em nós, o que eles estão vendo? Será que estamos sendo um vaso de honra? Ou um vaso de desonra? Será que estamos glorificando a Deus com aquilo que há em nós, que chama a atenção das pessoas? Ou será que estamos desonrando ao nosso Deus? Que vaso você tem sido? Que vaso você é? O que há dentro de você como vaso? O que você está contendo dentro de você como vaso? Somos vasos. Deus nos criou, nos fez como vasos para conter
a sua essência dentro de nós. Prova disso, tão conhecido, tão sabido de todos, o que diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 7 a seguir, onde Deus formou o homem do pó da terra. Deus manuseou o barro. Deus manipulou o barro. E desse barro, Deus fez o homem. Fazendo dele um recipiente e colocando dentro desse recipiente o homem a sua essência, o espírito, a alma. Então somos vasos, fomos criados por Deus, que é o oleiro. O que é um oleiro? Alguém que trabalha numa olaria. Olaria é o lugar onde faz tijolo, telha, aonde se manipula o barro para fazer vaso. Enfim, na olaria se trabalha com barro para fazer vários utensílios. Então Deus, ele é o oleiro. Ele sabe trabalhar com barro. Enquanto melhor o barro, melhor o vaso. E Deus é o oleiro. E ele fez o homem como vaso para lhe conter, para conter a sua essência, para glorificar a ele, para exaltar a ele, para bendizer a ele. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. O homem não foi criado por acaso. O homem não foi criado sem objetivo. O homem não foi criado sem propósito. O homem não foi criado sem finalidade. Não. Não é que Deus se sentiu sozinho e naquele vazio da solidão Deus necessitou criar o homem. Não. Não foi com esse propósito. Mas Deus criou o homem para lhe louvar, para lhe exaltar, para lhe bendizer, para lhe glorificar. Deus criou o homem e o colocou como a coroa da sua criação. A coroa da criação de Deus é o homem. E coroa não se fica nos pés. Coroa não se fica nas mãos. A coroa, ela fica na cabeça. Coroa é objeto de se ficar na cabeça. Então o homem, ele é a cabeça da criação de Deus. O homem, ele é a cabeça de tudo aquilo que Deus criou. Tudo que Deus criou, ele entregou ao homem. Ele deu ao homem para que o homem pudesse administrar. Coroa da criação de Deus.
vaso para Deus. Então somos vasos. Fomos criados para louvarmos a Deus. Mas nos rebelamos, nos revoltamos contra Deus. Demos as costas para Ele. O vaso que era de honra passou a ser um vaso de desonra. O vaso que foi feito para estar no paraíso de Deus, para estar no jardim, no Éden de Deus, embelezando o jardim, pecou contra Deus, rebelando-se, tornando-se então um vaso para a desonra. Desonrou a Deus. O homem desonrou o Criador. O homem desonrou o seu Senhor. O homem desonrou o Pai. Vaso para a desonra. Vaso que agora não continha mais dentro dele somente a essência pura de Deus. Mas essa essência que estava no vaso foi adulterada, colocando dentro do vaso aquilo que é imundo. O vaso então tornou-se um vaso de desonra para Deus na presença de Deus. Sendo então jogado para fora do jardim, do paraíso. Porque o vaso, ele é assim. O vaso, quando ele não serve mais, se joga fora. O vaso, quando não se presta mais, joga-o fora. Mas Deus, na condição de bom oleiro, Ele vem buscando refazer o homem. Ele vem buscando remoldar novamente o homem. O vaso quebrou pelo pecado. O vaso foi quebrado. E estando quebrado, se joga fora, se lança fora, porque não serve mais. Perdeu a beleza. Mas o oleiro bom, o oleiro que sabe trabalhar com o vaso quebrado, o oleiro que sabe trabalhar com o vaso que trincou, com o vaso que se despedaçou, ele não lança fora. Ele não lança fora para ser pisado. Mas ele junta os cacos, amolece aquele barro duro
para fazer o vaso novamente. É isso que Deus vem fazendo. É isso que Deus vem trabalhando no homem, na mulher. Mas precisa haver um desejo. Precisa haver um querer de Deus te refazer, de sermos refeitos novamente por Deus. Precisamos descer a olaria. Precisamos. O profeta Jeremias, tão conhecido, quando Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro, e Jeremias desceu à casa do oleiro, e ali ele ficou olhando o oleiro trabalhando com o barro. Jeremias ficou observando o oleiro moldando o vaso que ele estava fazendo. Foi moldando. O vaso girando e o oleiro passando a mão, trabalhando no formato do vaso. Ele queria fazer um vaso em conformidade à sua vontade. Porque quem escolhe como quer o vaso é quem vai comprar o vaso. Quem escolhe o formato, o desenho do vaso é o Senhor do vaso. O vaso não pode escolher como quer ser. O que ele quer ser. Mas quem escolhe é o Senhor do vaso. Então a pessoa, ela quer um vaso. Ela encomenda esse vaso ao oleiro. Ela diz como quer o vaso. Dá todas as formas que ela quer no vaso. O oleiro então trabalha conforme a vontade daquele senhor que encomendou o vaso. O oleiro agora ele não faz o vaso mais como ele quer, mas ele faz o vaso como o Senhor do vaso quer. Então ele começa a trabalhar. E Jeremias começou a observar lá em Jeremias capítulo 18. Ele começou a observar o oleiro trabalhando com o vaso. Foi quando aquele vaso bonito que estava na mão do oleiro caiu e se quebrou. Mas o oleiro, ele não jogou fora. Jeremias observou que ele pegou os cacos, ele pegou os pedaços daquele vaso que se quebrou, moldou novamente aquele vaso, aquele barro, e fez novamente o vaso. Deus então perguntou para Jeremias se ele não podia fazer assim também com Israel.
Israel, que era vaso de honra, chamado por Deus para ser vaso de honra. Israel foi chamado de entre muitas nações que existiam para ser vaso de honra para Deus, para conter a essência, a glória de Deus em Israel, para que essa nação viesse a estar em lugar de destaque diante das demais nações, diante dos demais povos, para que observassem as atitudes, o proceder, o andar, o agir, o viver dessa nação israelita, e despertasse nas nações um desejo de conhecer isso, de conhecer essa essência, de conhecer esse mistério em Israel, para que aí então Israel dissesse qual era a razão da sua beleza, qual era a razão dessa glória toda que havia na nação, que havia no povo de Israel. E assim Deus fosse glorificado, louvado, exaltado por Israel, em Israel, perante as nações, perante os demais povos. Para que assim se chegassem a Deus, crescem em Deus, temessem a Deus. Esse era o papel do vaso Israel, da nação Israel. Foram chamados, escolhidos por Deus, feitos, moldados, em um vaso, como Deus queria. Porque é Deus quem escolhe o vaso. É Deus quem faz o vaso como Ele quer. Não é o vaso que escolhe como quer ser, o que quer ser. Não. É o oleiro. Ele escolhe como fazer o vaso. O vaso não tem escolha própria. O vaso não escolhe aonde vai ficar. Deus é o oleiro. Nós somos o vaso, barro. Ele é quem nos molda. Ele é quem trabalha na nossa vida. Faraó, vaso para a desonra. Por quê? Porque ele não era para a honra. Por incrível que pareça, meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho unigênito para por todos, sem distinção. Mas nem todos é para a salvação. Nem todos é para a salvação. Porque a escolha de ser um vaso de honra, a escolha
de ser um vaso de desonra é da própria pessoa. Se você escolher ser um vaso para a honra, aí Deus vai trabalhar na tua vida. Deus vai fazer então o vaso conforme Ele quer. Escolher que tipo de vaso se quer ser é da pessoa. Agora, uma vez escolhido e se colocado na vontade de Deus, dizendo como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me a mim. Aí é Deus quem vai trabalhar nesse vaso e vai fazer dele como quer, vai usar ele como quer, aonde ele quer. Não é o vaso que vai escolher aonde ficar, o que conter dentro, mas será o oleiro, será Deus que vai determinar. Vasos para a honra, vasos para a desonra. Faraó, a escolha dele foi de vaso para a desonra. Não é que Faraó era um predestinado ao inferno, a morrer sem salvação. Não, irmão. Não existe a doutrina da predestinação sem uma escolha. Não existe. Não existe aqueles que já está predestinado para o inferno e aqueles que já estão predestinados para o céu. Não existe isso. A predestinação de Deus é aquela em que Ele predestinou a todos para a salvação. Mas é uma predestinação respeitando o livre-arbítrio. Deus não vai salvar quem não quer ser salvo. E Deus não vai condenar quem não quer ser condenado. Deus não vai colocar no céu quem não quer ir para o céu. Deus não vai colocar no inferno quem não quer ir para o inferno. E Deus não vai colocar no céu quem não quer ir para o céu. É assim, irmão. O agir de Deus, quando se fala na predestinação de Deus, é respeitando o livre-arbítrio de escolha. Porque a predestinação que se prega aí, os calvinistas, os batistas, é uma predestinação sem a escolha. Eles ensinam que aquela pessoa, ela já é uma predestinada para o céu. Independentemente dela escolher ir para o céu. E aquela pessoa é uma predestinada a ir para o inferno. Independentemente dela escolher ou não ir para o inferno. É isso que eles pregam, os calvinistas. Defendido pelos batistas. Que independentemente do que a pessoa venha fazer ou não, ele já está predestinado. Isso não é verdade, irmão.
Isso é doutrina do diabo. Isso é doutrina vindo do inferno. A predestinação que a Bíblia fala é respeitando o livre-arbítrio de escolha. Deus te predestinou para o céu. Deus te predestinou para a salvação. Agora, você precisa querer. Se você não querer a salvação que está em Jesus Cristo, você vai para o inferno. É assim. Faraó, ele escolheu a predestinação. De ir para o inferno. Porque ele não queria a salvação. Não foi Deus que o predestinou. Não é que Faraó já estava predestinado para o inferno. Não, irmão. Faraó, ele teve muitas oportunidades para se arrepender. Todos os sinais, todos os milagres que Moisés e Arão fez no Egito diante de Faraó. Quando eles tiravam a praga, Faraó via o poder de Deus. Mas o que é que a Bíblia diz? Que Faraó se mostrava irreconciliável. Quando a palavra de Deus diz que Deus endurecia o coração de Faraó, era sobre aquilo que Faraó já mostrava. Não é que Deus, irmão, usou Faraó predestinando para o inferno, querendo Faraó a salvação. Não. Você vê lá que toda vez que Deus tirava as pragas, Faraó se mostrava duro para com Deus, rebelde para com Deus. Então Deus endurecia o coração dele. Mas não é que Faraó, Deus o pegou e o colocou para mostrar nele o seu poder, predestinando ele para o inferno. Não, irmão. Faraó teve suas oportunidades. Faraó teve a chance de crer em Deus, de se arrepender. Mas estava no coração de Faraó que ele não queria se arrepender. E Deus, irmão, não leva ninguém a arrepender-se sem que a pessoa não queira. Deus, ele é maravilhoso. Ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. Deus não viola, mesmo tendo o poder para fazer isso. Mas Deus não faz. Deus não força ninguém a ser salvo. Como também não vai forçar ninguém a ir para o inferno. Cada um vai para o céu pela sua própria escolha. Como também cada um vai para o inferno pela sua própria escolha. Mas Deus coloca diante do homem, como colocou diante de Israel. Lá em Deuteronômio, onde Deus disse: eu ponho hoje diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Aí ele diz: escolha a vida para que viva. Deus
ele dá ao ser humano o direito, pelo seu livre-arbítrio, de escolher. Mas ele ainda, amorosamente, ele os aconselha. Ele dá, tipo assim, uma opinião para a pessoa, para ver se a pessoa acata. Para ver se a pessoa acata. Ele coloca os dois caminhos e diz: esse aqui é o caminho da vida, e esse aqui é o caminho da morte. Aí Deus aconselha dizendo: aconselho-te que escolha o caminho da vida. E ainda Deus diz o resultado do fim daqueles que escolhem trilhar o caminho da vida, para que viva. É isso que Deus faz. Porque Deus não tem prazer, irmão, na morte do ser humano sem a salvação. Deus não tem prazer na morte do ser humano, em que ele morra sem a salvação. Mas Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano. Deus respeita, Deus não viola, irmão. Então Faraó, ele não foi destinado, predestinado para morrer, para ir para o inferno. Mas foi Faraó quem o escolheu a ser vaso para a desonra. Que vaso você está sendo? Estás honrando a Deus no teu corpo? Com aquilo que está no teu corpo? Estás bendizendo a Deus com o teu corpo? Com aquilo que você tem colocado em teu corpo? Isso tem honrado a Deus? Quando alguém olha para você como vaso, como olha para o vaso, o que ele vê em você glorifica a Deus, exalta a Deus, louva a Deus? Você sabe que vaso você está sendo. Agora lembre-se que a escolha do que se coloca no vaso não é tua, é de Deus. A escolha do que se coloca no vaso é de Deus. Porque o vaso é dele e para ele. Quando alguém olha para você, o que vê em você? O que desperta nas pessoas em você? Desejos de louvar a Deus ou desejos de te cobiçar? Ou desejo de te possuir? Ou desejo de te ter em um relacionamento carnal? O que as pessoas veem em você, irmão, quando olha para você? O que em você desperta? E o que desperta nas pessoas? É isso que temos que nos perguntar, que temos que nos policiar. Como você está usando esse vaso, que é o teu corpo?
do que você tem enchido este vaso que é o teu corpo. É isso que temos que nos policiar. Temos sido vaso para honrar a Deus? Ou temos sido vaso que tem desonrado a Deus através das nossas atitudes, através da nossa vida, através da nossa maneira de viver, através daquilo que nós olhamos, através do que nós ouvimos, através do que nós falamos, através daquilo que nós colocamos no nosso corpo, no nosso vestir, através daquilo aonde nós vamos com o nosso corpo. O que nós estamos colocando nesse vaso? Ou você pensa que você encheu o teu vaso, o teu corpo, de coisas mundanas, de coisas vaidosas, carnais, sensualidade, do que esse mundo está aí cheio, oferecendo. Essas roupas indecentes, dispendiosas, essas roupas que marcam o teu corpo, o teu vaso, despertando nas pessoas o desejo por você, por te ter, por te possuir, por um momento de carnalidade. O que você está colocando nesse vaso que é o teu corpo? Como que você está apresentando para o mundo esse vaso? Qual é o tipo de flores que está nesse vaso? Para que você possa glorificar a Deus por este vaso que é o teu corpo. Vivemos em um mundo de sensualidade, de carnalidade, aonde andar nu e seminu está na moda, aonde mostrar os seios, a cavidade dos seios, mostrar o corpo, marcar o corpo com essas roupas indecentes, que marca toda a cavidade do corpo. Isso está na moda. O mundo defende um jargão que o que é bonito é para se mostrar. O mundo defende um jargão que diz: meu corpo, minhas regras. O mundo defende um jargão que diz: a vida é minha, o corpo é meu, eu faço dele o que eu bem entender, o que eu bem querer. Está errado. O corpo não nos pertence. Nós não fizemos nada para ter o corpo pertence a Deus. O corpo é um vaso criado por Deus, o oleiro, o Senhor do Senhor. E ele vai um dia pedir conta desse vaso. E o que está dentro desse vaso, o que tem embelezado esse vaso, é o que vai julgar o vaso, o fim do vaso. Para onde vai o vaso? Será um vaso para a vida eterna ou será um vaso para vergonha e desprezo eterno? É o que você põe no vaso. É como você usa o vaso para conter dentro dele, que vai determinar o fim desse vaso. O corpo não te pertence. Esse vaso não é teu. Não. As regras que tem que reger esse corpo não é a tua nem a minha. É a de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que o vosso corpo, vaso, é templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus fez o vaso, o corpo, para conter o seu espírito.
E ainda diz: aquele que destruir o seu corpo, que é o templo, o vaso do Espírito de Deus, Deus o destruirá. Tá aí então. Este será o fim do vaso. Este será o fim do corpo, do vaso, daqueles que utilizá-lo para a desonra, na promiscuidade, na licenciosidade, na carnalidade, no nudismo, no seminudismo, que são práticas de demônio. Esse vaso será destruído, porque quem usa o vaso para a desonra, quem usa o vaso, impondo nele as suas regras, está destruindo esse vaso, esse corpo, templo do Espírito de Deus. Então Deus vai destruir esse vaso. Deus vai destruir esse templo-corpo, ou esse corpo-templo. Deus o destruirá, irá para a vergonha e desprezo no inferno eterno. Que vaso você está sendo? Nesse mundo promíscuo, nesse mundo adúltero, prostituto, fornicário, sensualista, depravado, imoral, aonde ser imoral está na moda. Está na moda. Deus é o oleiro. Você é o vaso. Ele te faz como quer, para o que quer. É Ele quem determina o fim do vaso. É na sala? É no quarto? É na varanda? É no altar? É do lado do altar? Deus é quem determina em que lugar o vaso estará embelezando. Porque o que embeleza o ambiente é a essência que está no vaso. A essência tem que ser de Deus. Nicodemos, ele viu em Jesus um vaso de honra, um vaso para a honra. Quando ele olhou, quando Jesus passava, e ele olhou e viu que a essência que irradiava, refugia de dentro do vaso para fora, era de Deus. Era diferente da do mundo. Nada tinha a ver com a do mundo. E isso despertou em Nicodemo uma curiosidade, um desejo. E isso ele foi então buscar saber. Que glória era essa? Que essência que irradiava de dentro do vaso e transpunhava para fora, de maneira que as pessoas via. É como a luz, que ninguém consegue conter os seus raios. E ele foi. Chegando lá, ele mesmo disse: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Qual é a essência que estão vendo em você? Você, mulher, quando um homem olha para você, o que ele vê?
O que desperta em você esse homem? O que ele vê em você que desperta tua sensualidade? Teu seminudismo? Tuas vergonhas expostas à mostra? Despertando nele a libido? Em vez da fé? Em vez da crença em Deus? O que é que esse homem vê em você, mulher? Quando ele olha para você? Homem, o que essa mulher vê em você? Quando olha para você? O que em você desperta ela? Aguça a curiosidade dela. Ela quer conhecer o Deus que vem em você através da essência de Deus que em você irradia, refugia para fora, ou o que desperta nela é o desejo de cobiça por você. Que vaso você é para Deus neste mundo? Tu és mestre, porque o que está em tu só pode ser de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Vaso de honra, vaso de desonra. Saulo, por que me persegue? Quem és, Senhor? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Saulo caiu por terra. Há muito que Saulo de Tarso, com teimosia, resistia à mensagem da salvação. Ele ouvia a mensagem do amor de Deus, Deus querendo salvar ele para fazer ele um vaso de honra para ele. Deus o falava de todas as formas, de todas as maneiras, e Saulo de Tarso ouvia e com teimosia ele não dava o braço a ceder. Mas ele resistia aos aguilhões. Aí o próprio Jesus veio ter com ele. Aí o oleiro veio pessoalmente. O oleiro veio. O oleiro veio falar diretamente com ele. Ele cai por terra. O homem forte. O homem poderoso. O homem que tinha cartas para entrar nas igrejas, fazer e desfazer, mandar e desmandar, prender e desprender, matar ou deixar viver. Mas quando ele deparou com o oleiro, quando ele deparou com o dono da olaria, cujos servos, a igreja, saía para colher barro e trazer para que o oleiro moldasse e fizesse vasos de honra para a sua glória, para o seu louvor. Saulo de Tarso se colocava contra esses servos, lançando muitos na prisão, maltratando, matando, dando o seu aval àqueles que matavam esses servos. Porque o papel da igreja era esse. O papel de Israel era para ser esse: sair a buscar barro e trazer o barro para a olaria. Você sabe que há muitos lugares que fazem isso. As pessoas vão para a beira do rio. As pessoas sabem aonde tem o barro
ligado à argila, o melhor barro. Tem pessoas que ele conhece o melhor lugar para colher o melhor barro. E eles vão buscar em animais de carga. Eles vão colher o barro e traz para a olaria. Na olaria se trabalha com o barro para fazer o melhor vaso, o melhor utensílio. Então a igreja, ela sai para buscar barro, que é você, que é eu, que somos nós. Aí traz para a olaria, que é a igreja. Oh glória! Ali o oleiro perito supremo, que é Deus, que é Jesus, ele trabalha nesse barro, moldando, lapidando, tirando todas as rebabas, tirando todas as arestas, e ele vai lapidando, trabalhando, moldando, até fazer um vaso para a honra, para a glória e para o louvor de Deus. Foi assim com Israel, irmão. Deus tirou Israel de onde? Do Egito. Por que Deus não trabalhou em Israel lá? Porque lá não era o lugar de Deus. Eles tinham que vir para um lugar santo, para a olaria. E para onde foi que Israel veio? Para onde foi que Deus mandou Moisés trazer Israel? O Monte Sinai. Quando Moisés se encontrou com Deus no Monte Sinai, Deus trabalhou em Moisés, fez em Moisés um vaso de honra para ele, fez de Moisés um vaso de honra. Deus disse para Moisés ir ao Egito, tirar o povo dele de lá e trazer para aquele monte. Moisés foi, tirou Israel de dentro do Egito e levou para o Monte Sinai. Lá era a olaria de Deus. Lá foi a olaria de Deus. Deus então trabalhou em Israel, trabalhou com Israel lá, moldou Israel naquele Monte Sinai, dando as leis, as diretrizes, as exigências, as regras para Israel, e fez de Israel um vaso para ele. Agora Israel é um vaso de Deus, é um vaso para a honra, é um vaso para a glória e louvor do nome de Deus, a partir daquele momento. Mas veja que interessante que Deus me deu aqui agora. Os servos, os empregados, eles vão buscar o barro no rio e traz para a olaria. Ali o oleiro vai trabalhar o barro, com o barro, e vai fazer vasos. Israel foi tirado do Egito, chamado de dentro para fora, a eclésia de Deus, para fora, eclésia de Calésia, chamada, convocada para sair de dentro do Egito para fora do Egito, para vir a olaria de Deus, para Deus trabalhar esse barro, fazer dele um vaso e mandar de volta a pregar para o Egito, pregar ao mundo, para tirar as pessoas de dentro dele para fora. É isso que Deus faz, é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Foi assim que Deus trabalhou na minha vida, na tua vida. E quer trabalhar na tua vida que Ele ainda não trabalhou, porque você ainda não se decidiu a deixar Ele trabalhar com você, trabalhar em você, para te fazer um vaso de honra para a glória e o louvor dEle. Oh, glória a Deus! O oleiro é quem sabe trabalhar com barro. É ele quem sabe como fazer o vaso. É o oleiro.
os empregados saem para buscar o barro e trazer para a olaria. Glória a Deus, aleluia. Saulo estava matando os servos de Deus, que saía para buscar o barro. Foi quando o dono da olaria foi de encontro a ele. Quando ele estava com carta, já assinada pelas autoridades, dando poder, autonomia, autoridade para Saulo, matar ou deixar viver. Aí o oleiro, o dono da olaria, que é Jesus, saiu da olaria e foi encontrar Saulo no caminho de Damasco, para onde ele estava indo matar os servos de Deus, que saía para procurar, para buscar o barro, para o oleiro fazer deles vasos para a sua glória. O oleiro saiu da olaria e foi encontrar com Saulo e quebrou ele. Quebrou ele no caminho. Vaso para desonra era Saulo. Ele tornou-se um vaso para a desonra. Saulo era para ser vaso para a honra. Vaso para a honra. Saulo, exaltado. Paulo, pedido. Glória a Deus. Saulo, pedido, na verdade. Saulo quer dizer pedido. Jesus foi encontrar com ele. Jesus foi de encontro a ele que estava impedindo do barro chegar na olaria, para que o Senhor trabalhasse e fizesse desses barros vasos para a sua honra, vasos para o seu louvor. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Por que tu me persegue? Ele caiu por terra. Ele caiu por terra. Louvado seja Deus. Saulo, Saulo, pedido. Ele cai por terra. Ele fazia de tudo, irmão. De tudo para que o barro não chegasse na olaria de Deus. Olha, irmão, isso foi me dado aqui agora. Eu nunca pensei nessa ilustração de ilustrar dessa forma. Que na verdade nós, servos de Deus, saímos, se fôssemos analisar dessa forma, saímos para procurar barro e trazer esse barro para a olaria. Na olaria, aonde está o oleiro, que é Deus, a olaria é a igreja, o templo. Assim como o Monte Sinai eu considerei como sendo a olaria. E ali Deus malha o barro, trabalha com o barro, liga o barro, e assim faz vasos para a sua honra. Então Saulo, pedido, assim é seu nome, fazia de tudo, de todos os meios, com o apoio das autoridades religiosas,
para que o barro não chegasse na olaria de Deus. Aí o oleiro teve que deixar o seu lugar na olaria e vir encontrar com Saulo no caminho que ele estava indo para Damasco, impedir com que os servos de Deus trouxesse barro de Damasco para o oleiro na olaria fazer os vasos. Foi quando ele caiu por terra. Saulo, o pedido, caiu por terra, ficando cego. Acabou-se o homem forte. O homem, irmão, ele só é valente enquanto não chega um mais valente. O homem só é forte quando não chega um mais forte. E lembre-se, sempre terá um mais valente. Sempre terá um mais forte. Quando o valente pensar que ele é quem é o valente, sempre vai surgir um mais valente do que ele. Surgiu. Até então, Saulo estava sendo o valentão, o mais valente contra os servos de Deus, contra os cristãos, contra a igreja, até que chegou o mais valente, Jesus Cristo de Nazaré. Derrubou o valente por terra. O mais valente derrubou o valente por terra. Ele se prostrou e clamou na hora: Senhor, Senhor, e perguntou quem era: quem és? Aí o oleiro se identificou: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas eu não estou te perseguindo, Senhor Jesus, oleiro da olaria. Eu estou perseguindo os teus servos, que sai para buscar o barro. Aí Jesus diz: duro é para ti teimar contra os aguilhões, contra aqueles que eu mandei pregar a minha palavra como ferrão, que está na ponta da vara que aferrou o boi para ele andar mais rápido. Duro é para ti. Aí logo o homem valente pergunta: o que farei? Aí logo o homem valente se rende. Aí agora o vaso de desonra se quebra. E agora o oleiro maravilhosamente deseja fazer desse vaso de desonra um vaso para a honra. Aí o oleiro manda ele ir para a olaria. Vai para a olaria, lá na rua direita. Lá na rua direita tem uma olaria. Vai para lá. Glória a Deus. Lá tem uma olaria. Na rua direita. Na rua direita tem uma olaria. Entra na cidade de Damasco e vai até a rua direita. E fica lá. Lá na olaria. Que lá te será dito o que te convém fazer. Saulo obedeceu à voz do oleiro. O vaso, mesmo sendo ele de desonra, mesmo estando ele para a desonra, ele obedece à voz do oleiro da olaria. Saulo ouviu, obedeceu
e foi para a cidade de Damasco, e lá entrou na rua direita, lá na olaria ele ficou. Até que chegasse quem ia lhe dizer tudo quanto ele deveria fazer para ser um vaso de honra para a glória do oleiro, para a glória do nosso amado Jesus Cristo. Aí Jesus chama Ananias, o seu servo, aquele que saía para procurar o barro. Aí Ananias vai agora, mesmo tendo relutado, tendo colocado para Jesus, como que se Jesus não conhecia Saulo, a periculosidade de Saulo, amedrontado, com medo de encontrar com Saulo. Mas Jesus o conforta, o fortalece e diz para Ananias: vai. Vai. Porque este Saulo é para mim um vaso escolhido. Olha que coisa. Jesus disse que Saulo era um vaso escolhido para ele. Olha que coisa interessante, irmão. Jesus falando ao profeta Ananias, ao servo Ananias, discípulo, na verdade, corrijo-me, profeta não, um discípulo. Que coisa interessante. A Bíblia, ela é minuciosa, irmão. A Bíblia, ela trata as coisas minuciosamente. Um discípulo não era nenhum apóstolo. Ananias nem apóstolo era discípulo. Agora que eu estou observando isso, olha só, quem evangelizou Saulo não foi nenhum apóstolo, foi um discípulo, um aprendiz. Observo isso agora. Há muito que leio isso. Agora que Deus me está abrindo a mente e me dando esse entendimento. Saulo, um teólogo, um homem formado em teologia, aos pés de Gamaliel. Olha que coisa. Olha que coisa. Estudou aos pés de Gamaliel. Doutor. Mas foi evangelizado por um discípulo. Um discípulo orou por ele cego e ele recobrou as vistas. E um discípulo o batizou. Olha que coisa, hein, irmãos? Olha o que Jesus faz. Olha o que Jesus faz, irmão. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos não-judeus, das demais nações que não são judia, não são pertencentes a Israel. Ele, Saulo, é quem vai levar o meu nome. E diante dos reis também. E diante dos filhos de Israel. O perseguidor vai levar aos perseguidos a minha palavra. E será perseguido pelos perseguidos o perseguidor. Entendeu? Vou repetir. Saulo, o perseguidor, vai levar o nome de Jesus
aos perseguidos, aos que ele perseguia. E os que ele perseguia, os perseguidos, vai passar a perseguir o perseguidor. E ele, Saulo, saberá o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Assim como ele fez, como ele viu muitos sofrer nas mãos dele, por causa do meu nome, ele também vai sofrer. É assim que Jesus faz com o valente. Todos os valentes Jesus quebra e faz ele sofrer a mesma valentia de outros valentes, como ele fazia as pessoas sofrer nas mãos dele. É assim que Deus trabalha, irmão. Deus, Jesus é o único valente. Eu e você somos apenas vaso, servo, barro. Todos exaltados ele quebra, ele esmiuça. E se não reclamar, ele faz desse caco vasos para a honra, vasos para a sua glória. Faraó reclamou, não quis, continuou vaso para a desonra, para a perdição. Queridos, a igreja é dele, você é dele, eu sou dele, nós somos dele. Para a honra ou para a desonra, você sempre será dele. Mas o fim do vaso para a desonra será a perdição, o fogo eterno. Mas o fim dos vasos para a honra será o céu de glória, de poder com ele. Deixa Jesus fazer de você um vaso para a honra. Queira ser vaso de honra para Jesus. Deixe que a essência dele te encha. E que o mundo veja a beleza dele em você. O vaso é de barro, mas a essência é de Jesus. A essência é de Deus. E a essência que embeleza o vaso. Não é o vaso que embeleza a essência. Não! A essência dá beleza ao vaso. Deixa a essência de Deus dentro de ti transpor para fora. Através do teu modo diferente, do teu modo santo, do teu modo puro, do teu modo consagrado, dedicado a Deus de viver neste mundo. Deixa com que essa essência de glória dentro de você transponha para fora, através do teu viver natural, do teu corpo natural, sem essas bugigangas do mundanismo, da vaidade, julgando que isso te embeleza, isso te enfeiura, isso te ridiculariza, isso te faz tropeçar diante de Deus. Mas deixa a beleza da essência do Espírito Santo de Deus, que é a glória de Deus, dentro de você, refugiar para fora, transpor para fora, para que todos glorifiquem a Deus através da tua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus seja na tua vida, e que tu seja vaso de honra, porque tu foi chamado, tu foi escolhido para Jesus, não é para você mesmo. Antes você era de você mesmo. As regras que regiam e governavam o teu corpo eram as tuas. Agora não. Em Jesus, as regras que regem o teu corpo, a tua vida, é a de Jesus. É a de Deus. Para nisso você glorificar a Ele e bendizer a Ele com a tua vida em teu corpo. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.